Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso quadro Direito do Cidadão, onde você tem a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o direito previdenciário. Hoje o Dr. Newton está aqui conosco, é o nosso convidado, e vai esclarecer as dúvidas. Boa noite, Dr. Newton. Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar de volta aqui, trazendo um pouquinho de informação, sobre o direito previdenciário, aí, que faz parte da vida de todo brasileiro. E a gente está aqui, no Centro Jurídico Previdenciário, num auditório, onde você pode ter a opção de fazer o seu encontro, sua reunião, seu bate-papo aqui nesse auditório, não é isso, Newton? Exato, Lucas. A gente tem aí, como vocês podem ver, um auditório muito bem estruturado, próximo do centro da cidade, uma localização excelente, com hotéis e restaurantes próximos. E quem tiver interesse em fazer um workshop, um treinamento, uma reunião empresarial aqui, é só fazer contato com a gente, com o nosso escritório, e ver a disponibilidade. Será um prazer recebê-los aqui, com certeza. E você, se quiser participar com perguntas, é o suldeminasinfoco@gmail.com, nosso e-mail. E o nosso WhatsApp é o DDD 359-8853-9542. Vamos começar aqui respondendo a pergunta do nosso amigo Jair Pereira Sobreiro, de São Paulo. Ele precisa que você esclareça para ele uma dúvida. É possível aposentar-se de 2 empregos? Vamos lá, Jair. Na verdade, só é possível você ter 2 aposentadorias, aposentar em 2 empregos, se são regimes de previdência diferentes. Por exemplo, você é professor ou médico e... Vou citar essas 2 profissões, que são as mais comuns, onde a gente encontra esse tipo de coisa, Você tem vamos pegar o professor, dá aula numa escola pública, uma escola municipal ou estadual, ou numa universidade federal, por exemplo, e também ele é professor na rede de ensino particular. Então ele tem 2 contribuições para regimes diferentes. O regime próprio de previdência social do órgão a que ele está, a faculdade, o município, o estado que ele está relacionado, e ao INSS por conta daquela escola particular que ele presta serviço. Nesse caso específico, ele vai poder ter 2 aposentadorias. Quando completar os requisitos delas, dos seus regimes próprios específicos de cada um, ele vai poder aposentar no INSS e também nesse regime próprio. Porém, se você tem 2 contribuições, mas vinculadas ao mesmo regime, ao INSS, por exemplo. Eu tenho um vínculo com a empresa X e sou prestador de serviço para a empresa Y. Então, aqui eu sou empregado e tenho a minha contribuição de empregado, o empregador desconta e repassa. E no outro aqui tem a retenção de uma parte, eu faço a complementação desse valor. Nesse caso, você não tem direito a 2 aposentadorias, porque ambas as contribuições são para o regime próprio, vão para o INSS. No entanto, o correto quando você for requerer a aposentadoria, o INSS somar essas 2 contribuições e considerar como uma só. Até um tempo atrás, o INSS vinha calculando de forma equivocada. Então, inclusive, foi passivo de muita discussão na Justiça, e até que veio uma regulamentação e acabou, regularizou isso, O INSS fazia um cálculo para aquela contribuição que era de mais tempo, então atividade principal, e as outras contribuições menores eram atividades secundárias. Então, você tem lá 5 anos de contribuição e 35 anos da outra atividade. Então, aquela 35 anos era a atividade principal e a de 5 anos contava 5/30. Então, era um valor, no final das contas, bem menor, E somava só o resultado. Então, às vezes aumentava centavos no valor da aposentadoria. Agora, não. Com a soma dessas contribuições, existe a perspectiva aí de melhora substancial no valor do benefício da aposentadoria junto ao INSS. O Otaviano Soares, aqui de Pouso Alegre, falou que tem um filho deficiente e ele é aposentado. Ele quer saber se, na verdade, acho que o Otaviano é aposentado. Ele quer saber se ele consegue LOAS para o filho dele. Ele recebe 1.500 mensais de aposentadoria e é viúvo e recebe a pensão de um salário mínimo. Bem, Fabiano, é uma situação um tanto quanto complicada, porque realmente existe a possibilidade de alguém da família receber o PPC LOAS
quando outro familiar recebe benefício de salário mínimo, mas é desconsiderado apenas um benefício de salário mínimo. Considerando que você tem a pensão e também a aposentadoria, as chances são muito menores. Não vou dizer que, claro, existe a vedação legal aí, mas também existe uma possibilidade remota, mas existe a possibilidade de se comprovar gastos elevados com a manutenção da saúde do seu filho. E aí sim, comprovando esses gastos elevados, a renda familiar vai ser reduzida, a renda familiar per capita, né, vai ser reduzida, e aí sim existe a possibilidade de conseguir esse benefício para ele. Mas, como eu disse, é uma possibilidade remota, a necessidade de um estudo mais aprofundado e mais detalhado da situação familiar para entender os caminhos que podem te levar a obter aí ao sucesso na concessão desse benefício. Olha, outra pergunta vem da Marta de Jesus Pereira, de Senador José Bento, e ela quer saber se é possível aposentar ainda por tempo de serviço no serviço municipal, né? Ela trabalha na Prefeitura de Senador José Bento há 8 anos e tem 18 anos de carteira no regime CLT. Bem, Marta, provavelmente, eu acredito que pelo tamanho, Senador José Bento, pelo tamanho da cidade, não deve haver regime próprio para os servidores do município. Então, considerando que as contribuições dos servidores vão para o INSS, você não tem mais aposentadoria unicamente por tempo de contribuição. Você vai se aposentar aí levando em consideração o tempo de contribuição e a idade. Ela mencionou a idade? Não mencionou a idade. Então, provavelmente você vai cair numa das regras de transição da reforma de novembro de 2019. Então é preciso avaliar aí quanto tempo de contribuição você tinha, né, à época da reforma previdenciária, a idade, né, tudo isso leva em consideração e influencia aí o resultado da análise. Mas hoje não existe mais a possibilidade de aposentadoria unicamente por tempo de contribuição. Por outro lado, se o município tiver, né, um regime próprio de previdência social, aí você vai ter duas possibilidades. Ou você pegar esse tempo seu do INSS e somar ao tempo do regime próprio, para garantir uma aposentadoria no futuro mais cedo, talvez, né? Ou você já tem a carência, o tempo mínimo de contribuição do INSS. Então você já tem pelo menos 15 anos de contribuição lá. Quantos anos que ela tem? 18? 18 anos. Então, o direito à aposentadoria por idade lá no INSS já está resguardado. Você pode continuar contribuindo aqui no regime próprio e garantir uma outra aposentadoria aqui também. Então, é preciso avaliar se é vantajoso um benefício só ou dois benefícios, né? É porque a gente às vezes vê muitos casos em que aquele tempo de contribuição que você tinha no INSS, você trazendo ele para o regime próprio, não vai garantir uma aposentadoria muito melhor. Né? Às vezes vai garantir uma aposentadoria mais cedo, mas no mesmo valor, por exemplo, num salário mínimo. Não vai compensar. E aí você já tem garantido uma aposentadoria no salário mínimo no regime geral e outra no regime próprio. Não vai juntar as duas, né? Não vai, mas se você continuar contribuindo num e no outro, você garante as duas aposentadorias. Então, ela garante as duas? Ela está hoje com 8 anos na prefeitura. Vamos que a prefeitura tenha lá o seu regime próprio. E ela ainda falta um tempo para completar os 62 anos, por exemplo. Falta aí 10 anos para aposentar, para completar a idade. Ela já tem aqui a carência. Então aqui ela já tem o tempo mínimo no INSS, ela já tem o tempo mínimo para aposentar, mas não tem idade. Só que ela também não tem idade aqui. Quando ela completar a idade nos dois, aqui ela já vai ter o tempo que precisa e aqui também ela já tinha. Então ela pode garantir 2 benefícios do salário mínimo, ao invés de trazer esse para cá e garantir um só, né? Olha só, então é interessante. Às vezes pensar um pouquinho. É preciso avaliar isso aí. Né? Se realmente é vantajoso você ter uma aposentadoria em cada regime, ou se compensa você pegar uma certidão de tempo de contribuição do INSS e trazer para o regime próprio e aí somar ali. Mas isso somente se o município, né, possuir regime próprio de previdência social. Se realmente as contribuições forem todas para o INSS, aí não tem escapatória, aí é só um benefício mesmo. Está esclarecido, Marta. Agora é a Ana Fraga. Gostaria de que me esclarecesse a diferença de aposentadoria de regime CLT e regime privado, como funciona. Vamos lá. Primeiro, o regime CLT é o regime de previdência, é o regime geral de previdência social, o INSS. Então, é um regime de caráter contributivo e obrigatório.
A partir do momento que você é registrado, né, um empregado não tem essa opção. Na verdade, o contribuinte individual também, o prestador de serviço, não tem essa opção, ele é segurado obrigatório. Em alguns casos ele se omite de contribuir, né, mas aí a obrigação da contribuição é dele. No caso do empregado, não. O empregador tem a obrigação de descontar e repassar para o INSS as contribuições do empregado. Então, existe uma substituição tributária nesse caso, né? Previdenciária, na verdade. Já o regime privado é um regime aberto de contratação. Então, você escolhe o tipo de benefício que você vai requerer, você vai querer, né? O valor da contribuição que você pretende, quanto tempo você ainda vai contribuir. Hoje existe inclusive alguns planos de previdência, seguro e previdência, que você recebe o valor investido de volta, inclusive. Tem alguns seguros que você paga, por exemplo, X 15, 20 anos, a partir daquele momento, você já está, do final daquele momento, você já está assegurado, você interrompe as contribuições, né, e recebe de volta, em forma de pecúlio, parte do valor que foi investido. Os planos de previdência complementar, então são complementares ao regime próprio, ao regime geral de previdência social, eles têm a opção do segurado optar pela idade que ele quer começar a receber, ou optar pelo valor que ele quer receber, ou definir o valor que ele quer contribuir. Então, ele paga para garantir o benefício próprio, único e exclusivamente dele. E, claro, depois de um determinado tempo, também muita gente usa isso como investimento, né? Então, você tem a opção de resgatar no meio do caminho aquele valor numa necessidade ou para um investimento, outro investimento, qualquer forma que seja. Então, não há necessidade de você cumprir integralmente o contrato, né? Bom, está esclarecidas as dúvidas. Lembrando que você aí de casa pode participar, mandar suas perguntas para cá, para o suldeminasinfoco@gmail.com, para o WhatsApp, né, 359-8853-9542. Dr. Nilton, mais uma vez agradecendo aí a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa. Lucas, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e uma boa noite a todos.
Conheça a Agenet Banda Larga, sua nova opção para uma experiência online de alta qualidade. Com planos a partir de R$ 60, garantimos uma conexão acessível e eficiente. Escolha entre velocidades de 250 a 800 megas, adaptando-se às suas necessidades de navegação, streaming e jogos. Nossos roteadores com dupla tecnologia proporcionam uma navegação estável, enquanto nosso suporte técnico especializado está disponível para resolver qualquer problema, trazendo mais comodidade para você. Além disso, o aplicativo SAC Agenet coloca o suporte na palma da sua mão, oferecendo soluções rápidas e eficientes.